Bom, turma, esse é o resumo da aula 3 de desenho geométrico. O matutino se realizou no dia 26 de 5 de 2020 e o vespertino no dia 27 de 5 de 2020. Beleza? Bom, o que nós vamos trabalhar, tá? O que nós trabalhamos hoje, né? Nós trabalhamos, tá? Vamos lá. Primeiro, a Pro falou sobre o que é segmento de reta, tá? Bom, né? Um segmento de reta, tá? É uma figura, tá? Que ela tem o formato de uma reta, beleza? Porém, ela tem um ponto de início e tem um ponto de final, certo? Ou seja, é a única figura, tá? Que tem tamanho, beleza? Então, tá? É uma parte de uma reta que possui o ponto A inicial, o ponto B final e tem tamanho. Esse tamanho é em centímetros. Por quê? Por causa da régua que nós utilizamos em sala de aula, tá certo? Então, basicamente, tá? Esse desenho aqui, tá? Ele tem 6 centímetros, né? Foi medido com a régua, tá certo? Bom, próximo exercício. Este desenho também é representado geometricamente. Então, a representação geométrica de um segmento de reta é o primeiro ponto, coloco aqui, o segundo ponto eu coloco ali e em cima eu faço um traço. Então, a representação geométrica é o segmento AB, tá certo? Ok? Bom, depois, tipos de segmento de retas. Nós temos basicamente 3 tipos, tá? O primeiro tipo ele é dividido em 2 partes. Primeira parte, tipo A, segmento consecutivo. O segmento consecutivo, tá? Para que eu possa falar se ele é consecutivo ou não, né? Eu preciso de 2 segmentos. Então, todas as vezes que eu for falar se os segmentos são consecutivos, eu preciso de 2 segmentos. Bom, o tipo A, ele é desenhado, tá? No formato de uma reta. Tudo bem? No formato de uma reta. Mas qual é a parte mais importante, tá? Para eu dizer se ele é ou não consecutivo. Ele precisa ter um ponto em comum. Então, ó, aqui eu tenho o segmento AB, aqui eu tenho o segmento BC, tá? E o ponto em comum entre eles é o B, beleza? Então, 2 segmentos são consecutivos quando tem um ponto em comum. No caso aqui é o ponto B, tá? Ó, AB e BC, o ponto em comum é o ponto B. Então, quando o segmento é consecutivo? Quando ele é o quê? Ele é não. Quando eles são, tá? Colocados em uma reta e ele possui um ponto em comum. Lembrando que eu não posso falar ele, eu tenho que falar eles, porque eu não consigo ver se os segmentos são consecutivos utilizando só um segmento, tá bom? Agora o tipo A foi falado, vamos para o tipo B. Tipo B, tá? Também preciso de 2 segmentos, tá? Se eu não tiver 2 segmentos, eu não consigo ver. Bom, então eu tenho aqui o segmento AB e o segmento BC, beleza? Certo? Qual é a diferença desse segmento para o segmento A, tá? O tipo A. Esse segmento ele é desenhado em forma de um polígono, tá certo? Se eu traçar um outro segmento aqui, ó, eu formo um triângulo, tá? Mas como eu descubro se ele é um segmento consecutivo? Eu preciso de 2 segmentos, tá? E ele tem que ter um ponto em comum, beleza? Ó, são 2 segmentos, são consecutivos quando tem um ponto em comum, beleza? Qual é o ponto em comum? O ponto B, tá? Qual é a diferença desse segmento para o outro? Ó, esse ele está desenhado em formato de reta e esse ele está desenhado em formato de um polígono. Eu chamo de
formato poligonal ou forma de polígono, beleza? Mas quando que eu digo que ele é um segmento consecutivo? Quando tem um ponto em comum, tá certo? Bom, segundo tipo, colineares. Novamente, preciso de 2 segmentos para dizer se ele é colinear, tá? Bom, quando que ele é um segmento colinear? Quando ele está desenhado em formato de reta. Só existe este tipo? Só existe este tipo, tá certo? Bom, então eu tenho o segmento AB e eu tenho o segmento CD, tá? Por que eu não risquei o BC? Porque eu não quis, tá bom? Só risquei esses 2 segmentos, beleza? Então, quando que ele é um segmento colinear? Quando ele está desenhado num formato de reta. Só isso, Pro? Só isso, mais nada. Ah, então, tá? Este segmento aqui, ele é consecutivo porque ele tem um ponto em comum e ele é colinear porque ele está desenhado no formato de uma reta. Isso, tá certo? Então, tá? Um segmento colinear, tá? Ele só é colinear quando ele está desenhado em formato de reta. Beleza? Bom, continuando. Medida de um segmento de reta. Turma, a Pro falou, a medida de um segmento de reta precisa de uma régua, tá? Uma régua. A régua, ela é feita em centímetros e milímetros, tá certo? Tá bom? Então, como é que eu faço a medida de um segmento? Tá? É simples, tá? Eu vou colocar minha régua, tá? No ponto A, lá no 0, e vou riscar até o ponto que eu quero. No caso aqui, eu risquei até o 5, beleza? Tá? Então, o meu segmento tem 5 centímetros, porque eu risquei do 0 ao 5. Então, a medida de um segmento, ele é feito com a régua, tá certo? Porém, tá? Eu posso chamar essa medida de unidade, tá? Então, eu posso dizer que do 0 ao 1 é 1 centímetro, ou do 0 ao 1 é unidade. Do 0 ao 2, 2 centímetros. Do 0 ao 2, 2 unidades. Do 0 ao 3, 3 centímetros. Ou do 0 ao 3, 3 unidades. Por isso que ele representa aqui, ó, por U. U de unidade. Tá certo? Tá bom? Ok? Bom, logo, tá? Só para certificar a medida de um segmento de reta, eu também posso utilizar o compasso, né? Eu posso pegar o compasso, né? Ó, abrir o meu compasso do 0 até o 5, tá? Ou do 0 até o 2, o tamanho que você quiser, beleza? Vou abrir o meu compasso, né? Ó, a unidade. Eu coloquei U aqui porque você pode colocar o tamanho que você quiser. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, quantas unidades você quiser. Então, você vai abrir a unidade que você quiser, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar, ó, a ponta seca no ponto e vai fazer um traço. Ponta seca no traço, faz outro traço. E assim sucessivamente. Você também pode fazer segmentos utilizando o compasso. Tá bom? Bom, logo, tá? Eu vou dizer que o meu segmento, ele pode ter 2 unidades ou 2 centímetros, tá certo? Tá bom? Tá? Ou eu posso colocar minha régua no ponto A e ver aonde para o ponto B. Vou chegar na mesma resposta, beleza? Bom, só para relembrar, o que são segmentos congruentes? Congruentes são segmentos que têm o mesmo tamanho. Em outras palavras, são iguais. Porém, eu não posso escrever igual, mas falar a pode. Então, eu vou dizer que segmentos que têm medidas iguais são chamados de congruentes. Beleza? Então, segmentos congruentes são segmentos iguais, tá certo? Então, primeiro tipo de segmento, consecutivo. Segundo tipo de segmento, colinear. Terceiro tipo de segmento,
congruentes. Beleza? São 3 tipos, ok? Bom, a Pro encerra a nossa aula falando a respeito da tarefa que ela deixou para vocês. Bom, lá na hora da nossa aula, no horário de aula, a Pro pediu para vocês fazerem a página 172, tá? Beleza? Lá tinha o para responder do lado esquerdo e o vamos praticar. A Pro pediu para vocês fazerem sem enunciado no caderno de DG, tá certo? Aonde está essa página? Na apostila, beleza? Então, isso vocês estavam fazendo no horário de aula, junto com a Pro. O que ela deixou de tarefa, tá? Página 172 e 173. Vamos aplicar com o enunciado no caderno de DG. Apostila, página 172, 173, vamos aplicar com o enunciado no caderno de DG. Beleza? Beijinhos, beijinhos, tá? Essa aula aconteceu no matutino no dia 26/5 e no vespertino no dia 27/5. Ok? Beijos e até a próxima aula no Google Meet, tá bom? Tchau, tchau, meu povo!